A lista com os nomes dos candidatos pré-selecionados a bolsas do ProUni, que é o programa Universidade para Todos, já está disponível na internet. O resultado da primeira chamada pode ser acessado pela página do programa no endereço site prouni.mec.gov.br, na central de atendimento pelo telefone 0800 61 61 61 e nas instituições de ensino participantes. O estudante deve comparecer até o dia 1º de fevereiro na instituição para a qual foi pré-selecionado e comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará automaticamente na reprovação do candidato. E o jornalismo, que em geral só tem notícias ruins, falando de educação, é muito bom, né? Tomara que com essa crise o governo não reduza as verbas para a educação, porque aí acaba tudo, né? A casa cai. E outra notícia boa no campo da educação. Começa amanhã o período de inscrições para o processo seletivo do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, do primeiro semestre deste ano. Os cadastros serão feitos exclusivamente pelo site cisfiesportal.mec.gov.br até o dia 29 de janeiro. O FIES financia cursos superiores não gratuitos com avaliação positiva. O Ministério da Educação ainda não divulgou o número de financiamentos disponíveis para esta edição. Pode se inscrever no processo seletivo do FIES o estudante que tenha participado do Enem a partir de 2010 e obtido pelo menos 450 pontos na média das provas. Além disso, precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até R$ 2.200. E enquanto o futebol propriamente dito não começa, existem aí as Copas Júnior, né? O Flamengo é o novo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na comemoração do aniversário da cidade de São Paulo, o time carioca bateu o Corinthians nos pênaltis e conquistou seu terceiro título desta que é chamada de Copinha. A partida foi realizada na manhã, lá foi no estádio do Pacaembu. O Corinthians começou tomando as ações da partida e abriu o placar aos 19 minutos. O time paulista seguiu pressionando e chegou ao segundo gol aos 25 minutos. A reação do Flamengo só aconteceu no segundo tempo, quando o time conseguiu empatar a partida e levar a decisão para os pênaltis. O time carioca acabou conquistando o título por 4-3. Muito bem, essa partida foi hoje pela manhã, foi hoje de manhã lá em São Paulo. Segunda-feira eles bateram bola lá. E para falar sobre os destaques dos clubes mineiros na Copinha e as últimas notícias dos três grandes da capital, nós recebemos Billy Lima. Ele é editor e repórter do portal do torcedor.net. Tudo bem com você, Billy? Tudo bem em 2016? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui ao Redação neste ano. E agora, essa Copa aí que é organizada aqui em Minas, a CBF está ameaçando a Copa, dizendo que ela não pode acontecer, que tem de ser transferida para o ano que vem. Pois é, né? A Liga Sul-Minas Rio, nós comentamos muito ano passado aqui sobre essa liga. Sul-Minas Rio. Sul-Minas Rio. Nós comentamos muito, você lembra que em vários programas nós falamos sobre a possibilidade de acontecer a competição e de não acontecer. Até porque a competição não começou muito bem, porque parece que virou algo de caráter amistoso. Sim. E a CBF tem umas datas pré-definidas para que amistosos possam acontecer entre clubes, justamente pelo calendário que a CBF tem. Então, o que acontece? A CBF soltou uma nota hoje dizendo que seria impossibilitada a realização dessa Copa. O que acontece, então, que os times que vão jogar na quarta e na quinta, no caso do América, Cruzeiro e Atlético, vão jogar normalmente esses três jogos, na quarta e na quinta-feira. Esse está mantido. Só que a partir daí pode não acontecer mais o jogo, porque já tem um calendário que já é programado pela CBF. Claro que isso também envolve muito o lado político que a CBF vem vivendo
E segundo a CBF, está fora das suas regras, né? E outra, desrespeita também o estatuto do torcedor, que garante que o time só pode jogar 72 horas após uma partida. E isso pode não acontecer. Como, por exemplo, um time jogar na quinta e acabar jogando no sábado, por exemplo. Então a CBF não quer que essa competição acabe acontecendo em 2016, mas ela tenta negociar com os clubes para que ela possa organizar a competição em 2017. Mas veja bem, se chama Liga Sul-Minas Rio, que seria uma liga independente, se tivermos a organização da CBF, a independência da liga acaba. Será a organização total da CBF. Então a CBF quer colocar o mãozão dela nisso. Exatamente. E você acha que ela vai conseguir colocar a mão de ferro nessa Copa Sul-Minas Rio? Olha, se não acontecer e ela entrar em um acordo com os clubes, ela pode sim criar essa liga, como já aconteceu a Sul-Minas no passado, onde Cruzeiro e América já até ganharam o título. Assim como acontece a Copa do Nordeste, a Copa Verde, que são organizadas pela CBF, que entra no calendário oficial do futebol brasileiro. A Liga Sul-Minas Rio não entrou, então tem a disponibilidade da CBF liberar árbitro, campo de futebol, delegados, né? Então, isso tudo influencia na organização. Se a CBF entrar, deixa de ser uma liga independente, vai ser mais uma competição organizada pela CBF. Ô, Bira, agora fora esse quiprocro, que ainda vai ter aí seu resultado para frente, quais que são assim, os focos principais agora para 2016 do futebol brasileiro, com foco aqui no futebol mineiro? Pois é, o futebol brasileiro está tendo aí uma debandada de jogadores, né, que estão indo para a China. É o caso do Corinthians, que perdeu aí metade dos seus jogadores, o que credencia o Atlético como vice-campeão de 2015 a assumir o papel de protagonista do campeonato em 2016. O Atlético ficou, de uma certa maneira, ficou mais intacto, né? Ficou muito bem na fita e com boas contratações, né? No caso do Casares e o Yuri, que o último jogo que eles fizeram foi um jogo muito bem. Eu vi esse jogo, gostei muito. Exato. O Aguirre montou um esquema ali que acabou tirando o Corinthians de circulação dentro de campo. Quando ele colocou esses dois jogadores que foram para cima do Corinthians, o Corinthians ficou perdido. Então, são dois jogadores que poderão entrar durante as competições, tanto na Copa Libertadores, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, que pode dar muita alegria para o torcedor atleticano. No caso do Cruzeiro também é a mesma coisa, porém o Cruzeiro teve algumas mudanças, né? Então, o Cruzeiro ainda precisa dar uma melhorada, fez um amistoso no Espírito Santo. Muitos jogadores entraram durante a partida, algumas surpresas, inclusive o Gabriel Xavier, que na minha opinião estava quase sendo para ser negociado com alguns outros clubes aqui do Brasil, e jogou muito bem, entrou, chamou a responsabilidade para cima e jogou bastante, jogou bem, jogou muito bem. Então eu acho também que o Cruzeiro ainda tem que mostrar um pouquinho, apesar de ter modificado muito o seu time, eu acho que também vai. Mas no seu entender, ele não está com esse handicap tão bom igual o do Atlético? Não. O Atlético está um passo a mais, porque o Atlético manteve sua base, né, com a sua formação, tanto que recebeu propostas aí do Gemerson, que é titular absoluto, e do Lucas Prato. E o presidente resolveu não negociar esses dois jogadores, porque aposta muito na Libertadores, e com certeza esses dois jogadores farão muita diferença. Então é bom manter mesmo, porque a Libertadores é uma prioridade. Olha bem, a gente estava falando aí, para não perder a piada, vários jogadores foram para a China, né? O negócio da China é o dinheiro, né? Pois é. Você fala que é o grande negócio da China, é a grana, né? É a grana. É a grana que está saindo de lá agora. E você disse que o Atlético está bem, o Atlético não perdeu quadros. Agora o Cruzeiro perdeu, mas foi o ano anterior. E de uma certa maneira não conseguiu reconstruir tão bem. Não conseguiu. Praticamente o Cruzeiro começa do zero, né? Porque o ano passado foi um ano de recuperação. Já esteve prestes a entrar na zona de rebaixamento, mas aí conseguiu com o Mano Menezes dar aquela arrancada, né, aquele sprint ali final e deixar o time numa boa colocação. Agora, para esse ano, já com o novo comando, no caso do David, que está fazendo um trabalho bem bacana, aprimorando algumas partes físicas e técnicas dos jogadores, eu creio que esse ano vai ser um ano que pode começar bem. E quando o ano começa bem, a tendência é o time chegar um pouco mais longe nas competições que você acaba disputando. Quando o time começa ruim já é mais difícil, porque quando você vai acordar para a vida, para a competição, você já está na metade do ano. Então isso já pode ser tarde, né? E o América, que vai agora, retorna, né? A primeira divisão do futebol brasileiro, a Série A. Você acha que as perspectivas do América são boas
ou é aquele negócio da gangorra, né? Sobe, desce, sobe, desce. Pois é, muita gente fala que o América vai para poder voltar de novo, mas eu creio que esse ano há uma filosofia diferente. O América, claro, contratou muitos jogadores, eu acho que, se não me falha a memória, o 12º jogador foi apresentado essa semana, mas o Givanildo tem uma filosofia de trabalho muito interessante e eu acho que seria importante realmente ele na primeira divisão comandar o América. Talvez ele possa aplicar no time do América, jogando na primeira divisão, aquilo que ele aplicou na segunda divisão. O América conseguiu colocar, o Givanildo conseguiu colocar o América na Série A por 2 anos seguidos. Ele foi rebaixado pela CBF, né? Mas ele fez um trabalho muito bom. Um trabalho muito bom, então merece um crédito e eu acho que brigar pelo título é difícil, né? Porque o orçamento do América em relação a outros times aí é muito grande. Mas ele pode sim, quem sabe beliscar uma Sul-Americana, né? Ficando ali em 14º, 13º. Então já seria interessante uma competição internacional. A América que está prestes aí a chegar ao seu centenário, então seria excelente também para o torcedor americano comemorar, né, algo diferente. Agora, você disse uma palavra aí que me preocupou. Você falou, se Givanildo puder trabalhar, acho que você falou isso? Isso. Se, porque ele pode ser podado, esse se? Hoje você sabe que o cargo de treinador no Brasil é muito instável, né? E de repente, se ele inicia a competição aí com 4, 5 derrotas consecutivas, no caso, principalmente no caso do América, que é um time que, lógico, vai ter que brigar primeiro para se livrar das últimas posições, isso poderia acarretar até na sua demissão. Então, se ele conseguir já de início ter aquela arrancada e vencer alguns jogos, fazer boas partidas, quem sabe uma boa competição também para o Coelho. O ensaio de tudo isso vai ser o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro. Com essa questão das Olimpíadas, deve encurtar um pouco, né? Como é que vai ser? Vai ter uma paralisação nas Olimpíadas, dependendo do... Né? Exatamente, igual como acontece na Copa do Mundo, né? Que tem aquela data reservada para esse tipo de competição. Mas o Campeonato Mineiro vai seguir normal, já começa no próximo domingo, né? Com vários jogos. E isso é importante, tendo o seu calendário mantido desde o ano passado. A única diferença mesmo é só esse intervalo que vai ter entre uma competição e as Olimpíadas, para depois retornar de novo, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. E a Libertadores também, né? As fases finais. Antes das Olimpíadas, o Mineiro já está liquidado. Exatamente. E dá aquele descanso para os jogadores. Dá aquele descanso. Esse intervalo das Olimpíadas vai acabar entrando mais na fase final da Libertadores e em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Sim, sem dúvida. Tem a Libertadores também, que a gente... Exatamente, que o Atlético está lá, né? Então... o Atlético está lá e muito importante aqui para mim. Importantíssimo, né? Com certeza. E Copa do Brasil também, que o Cruzeiro já disputa nos primeiros jogos, o Atlético entra depois, né? O América vai para a Copa do Brasil? O América também vai disputar a Copa do Brasil. Então tem muita coisa aí. Tem muito futebol esse ano, viu? O torcedor pode esperar aí. Para quem gosta, o ano está cheio. Para quem gosta de esportes, né? Além do futebol nosso tradicional, das nossas competições, ainda vem as Olimpíadas aí, né? Sem dúvida. Que não somos tão tradicionais assim, mas de vez em quando a gente ganha algumas medalhas surpresas. Sem dúvida. O Birilo, eu agradeço muito e um bom ano para você, já que eu não te tinha encontrado, não te encontrei Verdade. antes, né? Bom ano para a gente, né? Para todos nós. Nossos telespectadores. Para todo mundo, né? Isso aqui é um bom voto para todo mundo que acompanha o Redação BH News. Mesmo estando quase chegando em fevereiro, o Redação retorna agora, desejando a todos um 2016 ótimo. Boa noite.